Oi, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem, obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak e, juntamente com a Solange Gonçalves, vamos mediar esse webinar. Se você ainda não se inscreveu no First Brazilian Meeting in Gender and Family Economics, que acontecerá no próximo dia 3 de setembro, não perca a oportunidade e se inscreva. Eu vou colocar o link da inscrição no chat do webinar. Lembrando que os webinars antigos estão disponíveis na nossa página no YouTube, ou vocês podem entrar na nossa plataforma www.gfam.com.br e acessá-los de lá também. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber o professor André Portela. Antes de mais nada, dizer que eu agradeço muito ao André por estar aqui. Ele foi meu professor no doutorado lá na Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Ele vai apresentar a pesquisa Technical Education, Non-Cognitive Skills and Labor Market Outcomes, Experimental Evidence from Brazil, em coautoria com a Juliana Camargo, Lícia Lima e Flávio Riva. Vamos conhecer melhor o nosso convidado. André Portela é professor titular de Políticas Públicas da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Coordenador do Centro de Microeconomia Aplicada, o CEMICRO, e diretor do Centro FGV-ESP-CLEAR, Centro Regional para Aprendizagem, Avaliação e Resultados para o Brasil e África Lusófona, da mesma instituição. Possui graduação em Economia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Economia pela Cornell University. André, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Lorena. Muito bom tê-lo aqui. Então, quando você quiser começar. Tá joia. É um prazer estar aqui com todos vocês, com todo mundo, o pessoal aí que está vendo também o web. É uma alegria ficar com vocês aqui esse tempo para discutir esse trabalho. É um trabalho conjunto, né, como você já falou, com e eu vou compartilhar, então, com vocês a tela da apresentação. Como a Lorena falou, é um trabalho junto com a Juliana, a Alicia, a Flávia e o Flávio e eu, parte da tese de doutorado da Juliana. Eu resolvi apresentar esse tema aqui nesse webinar por duas razões. Primeira, porque a gente está agora trabalhando numa pequena extensão disso, e eu queria mostrar para vocês, então, os resultados que nós tínhamos, mais essa pequena extensão. Então, debater, pegar sugestões, enfim, feedback de todos vocês. Além disso, é porque um resultado que isso para nós nos surpreendeu, já vou antecipar, que nós encontramos impactos significativos de educação técnica sobre mulheres e não sobre homens. Então, eu achei aqui um espaço bastante apropriado para a gente discutir esse tipo de resultados, né? Então, acabou sendo um estudo com um recorte de gênero importante. Eu vou fazer o seguinte, como nós temos 50 minutos, eu vou falar durante cada parcela da apresentação e vou parar para perguntas de esclarecimento. Então, quem tiver alguma dúvida de esclarecimento, por favor, escreva na pergunta, né, ou manda alguma pergunta, ou levante a mão. Eu estou controlando aqui, eu concederia, então, ao espaço para falar. Enfim, e aí a pessoa faria a pergunta, mas só de esclarecimento. Eu queria sugerir isso. Aí termina toda a apresentação e a gente abre para o debate todo. Tá bom? Então, o tema é o estudo da Juliana, e a gente
quer estudar a educação profissional, a gente vai a fazer uso de uma oportunidade que tivemos em Santa Catarina para fazer um estudo experimental de um programa técnico de educação profissional, ensino médio, em 4 localidades de Santa Catarina. Né? Agora, primeiro, por que estudar a educação profissional? Talvez aqui não seja o ambiente para as pessoas ter que fazer essa defesa, mas, em geral, educação profissional se acredita que, principalmente para o jovem, de estar em torno ali do ensino médio, de ser uma maneira de se investir em capital humano já mais relativamente voltado para o mercado de trabalho, e que se julga ser importante para a transição escola-trabalho, para uma parcela da população, né, e por desenvolver habilidades já mais voltadas àquelas habilidades requeridas no mercado de trabalho. E é, então, um campo enorme de estudo, tem muita coisa já feita sobre isso, né? E como também já existe muita evidência sobre isso, bastante evidência já em vários países mais ricos, países com renda mediana, ou mesmo países de desenvolvimento, e as evidências, em geral, vão para todos os lados, né? Mas nunca deixa de ser políticas públicas que existem em todos esses lugares, né? As evidências, em geral, então, vão para várias direções. A gente aqui vamos tentar levantar evidências para algumas dimensões que até então tinham poucas evidências no mundo sobre elas, né? Mas o nosso principal objetivo é ver se esse programa de educação profissional, no âmbito do Pronatec, se teve impactos sobre resultados de educação, resultados de mercado de trabalho e sobre algumas outras habilidades das pessoas. A novidade aqui desse trabalho é focar nas habilidades também socioemocionais, mas também a gente vai estender aqui para vocês esses resultados mais, digamos, últimos resultados, que não estava na versão do paper que enviei para vocês, sobre comportamentos de risco, de crime, e mesmo de formação de família, de fecundidade, etc, etc. Agora a gente quer focar mais nos resultados sobre as mulheres. Então é isso que eu vou fazer aqui também para vocês, né? Como eu disse, tem uma literatura grande, eu só selecionei alguns aqui para dizer que existem vários países, né? Tem os textos mais recentes e mais citados hoje na literatura, que recentemente já tem saído muitos estudos com análises mais robustas de impacto desses programas, com estudos experimentais, o caso do programa de Jóvenes em Nación, na Colômbia, né, com estudos do Atanásio, do Kugler, os estudos do CART, de Juventude Empleo na República Dominicana, o mesmo Intra 21 do Alzua na Argentina. Tem alguns outros estudos, não necessariamente de educação profissional, mas também voltados a jovens e adolescentes com preocupação para o mercado de trabalho. E já existem vários surveys, enfim, tentando fazer meta-análise de todos esses estudos. Muito importante, enfim, tem muita coisa já feita. Então, por que fazer mais um? Claro que em si a gente estava preocupado em tentar entender o Pronatec, e ver se o Pronatec tinha impactos, e achar alguns impactos robustos com metodologias experimentais que nos dessem alguma maior confiança, né, nesses resultados, né? Então, em si, estudar o Pronatec era de interesse, fazer... Também é uma preocupação de contribuir a essa literatura internacional sobre essa questão. Então, além de ter esses resultados que vai para todos os lados, positivos, negativos, não efeitos, claro que todo esse programa depende do contexto, depende do perfil dos beneficiários, esse tipo de coisa.
e como depende do próprio desenho do programa, da especificidade do programa. Então, aqui eu falei todos esses exemplos, mas eles têm detalhes que fogem, né, são diferentes entre si. E, às vezes, esses pequenos detalhes podem fazer grandes diferenças, né? A literatura não só tenta ver impactos, digamos assim, de curto prazo, 1, 2 anos após a conclusão desse tipo de programa, como também já estão caminhando para ver impactos duradouros sobre resultados do mercado de trabalho, principalmente, mas também bem-estar, etc. Essa literatura já é menor, mas já existe alguma coisa sobre isso. E uma das coisas que é importante enfatizar é que os poucos resultados que tem de longo prazo, que é um resultado muito curioso do Hanushek, em que se argumenta muito em que, pelo menos, a educação profissional para o jovem, adolescente, né, o adulto jovem, é importante para suavizar a transição escola-trabalho, para fazer um melhor matching, né, daquela formação das habilidades com o posto de trabalho, mas que as evidências de longo prazo parecem que, embora não são muito robustas, em geral, em termos de métodos, né, são mais evidências a partir observacionais, essas diferenças em resultados do mercado de trabalho, probabilidade de emprego, principalmente, elas desaparecem após alguns tempos, né, algum momento. E a pergunta é por que isso acontece, etc., etc. E aí a pergunta sempre e a literatura está caminhando por isso, quais são os canais, então, que se operam para isso, e se é possível desenvolver habilidades que possam ter efeitos mais duradouros de longo prazo. Então, por isso que nós, pensando nessa pequena lacuna, a gente focou também em habilidades socioemocionais. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o impacto desse programa, eu vou falar especificamente dele, em resultados educacionais, em resultados do mercado de trabalho, em habilidades não cognitivas, e vou adicionar 2 conjuntos de resultados que não estão no artigo, mas eu quis trazer para vocês para a gente discutir, que é comportamento de crime, na verdade, comportamento de risco, e formação de família e fecundidade. Então, é a primeira vez que eu estou apresentando em público esses 2 últimos, eu aproveitei a oportunidade desse espaço para isso aqui. Tá? O que é que a gente vai fazer? Nós iremos aproveitar uma expansão que teve do Pronatec nos anos 2012, 13 e 14 no Brasil, e nós conseguimos ter acesso a uma lista de inscritos desse programa em Santa Catarina, em 4 cidades do oeste de Santa Catarina, em que houve uma lista de inscrição e que foram aleatorizados esses candidatos. Né? Então, nós temos um caso típico de aleatorização de lista de espera. Então, com essas listas na mão, que essas escolas Senai e Senac nos passaram, nós contactamos os alunos, criamos um questionário e durante 1 ano e meio, mais ou menos, a Juliana e uma equipe foram para Santa Catarina e ao longo do doutorado dela, ela ficou fazendo essas entrevistas, elas e outras pessoas também, mas basicamente ela liderando isso, e fazendo uma série de questionários para obter esses resultados que eu vou apresentar aqui para vocês. E o questionário continha esses 5 conjuntos de dimensões: educação, mercado de trabalho, habilidades não cognitivas, comportamento de risco, fecundidade, formação de família. Então, foi assim que foi feito o estudo. Então, como eu disse, a principal contribuição é uma evidência experimental do Pronatec, já existe algumas, essa é um caso de um programa particular do Pronatec, e nós buscamos ampliar o conjunto de evidências para outras dimensões até então não tão largamente exploradas. Né? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá, falar do Pronatec, gente. O Pronatec, como todos vocês conhecem, um programa que veio do governo Dilma e expandiu o chamado Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e expandiu várias modalidades
de educação técnica e profissional, né, com o objetivo de aumentar o acesso a isso. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 2013, o que é que nós tínhamos era um gasto relativamente baixo em educação profissional, público, claro, mas menos de 0,5%. E um número que eu gosto sempre de citar é que, antes do Pronatec, se pegássemos todos os alunos matriculados no ensino médio, né, pegasse o percentual deles fazendo educação profissional, dá em torno de 10%, se adicionássemos, inclusive, não só os que fazem concomitantemente, mas os sequenciais, depois de formados, fazendo. No máximo, alguns estados chegavam a 14%. E isso em relação a outros países que têm números bem maiores que esse, tá? E a partir de 2011 se resolve expandir bastante esse programa, então, como eu disse para vocês, em 2007 era menos de 0,5% do PIB, chega a 0,04% do PIB, chega a 0,2% do PIB em 2013. É uma expansão bastante grande, né? E ofereceu cursos em vários níveis. Então, não sei se todos estão familiarizados com a educação técnica profissional, então, vou falar rapidamente como é estruturada a educação técnica profissional, como era até a reforma do ensino médio de 2 anos atrás. Tá? Da seguinte maneira, você tem os níveis de educação técnica profissional, obviamente depende do nível de educação formal das pessoas, né, e também, em certo sentido, da idade. Então, você tem os cursos de rápida qualificação profissional, que servem para qualquer indivíduo, jovem, adulto, e que tenha, independente de seu nível de formação, então você tem pequenas qualificações rápidas, são chamados cursos FIC, né? Além disso, tem os cursos técnicos de nível médio e os tecnológicos de nível pós-médio. O nosso foco vai ser o curso técnico de nível médio, que eles podem ser oferecidos simultaneamente ao aluno que está no ensino médio ou sequencialmente a alunos já graduados no ensino médio. Então, ou precisa estar fazendo ou já ter concluído o ensino médio. Então, chamados, se o aluno faz simultaneamente o ensino médio, é chamado concomitante, e se simultaneamente ir na mesma escola, é uma escola integrada que dá o ensino médio regular mais o ensino técnico profissional. Se não, é um aluno que só faz ensino técnico profissional porque já se graduou no ensino médio, é chamado o sequencial. O que é a nossa avaliação? A nossa avaliação é de um programa do Pronatec que expande o ensino médio técnico profissional, né, através de chamado a Bolsa Formação, Bolsa Aluno Formação, que é voltado para os alunos que estão fazendo ensino médio, estão cursando ensino médio, ou já se formaram no ensino médio. Mas tem que ter sido formado em escolas públicas, então tem que ser só alunos de escolas públicas. E se dá essa bolsa, é um curso de ensino técnico tradicional, de pelo menos 2 anos, em geral no 2º e 3º ano do ensino médio, e a pessoa, ao concluir, tem, além do diploma do ensino médio regular, é obrigado a terminar o ensino médio regular, tem também um diploma do ensino técnico profissional. Então, é um técnico nível médio. A pessoa é um técnico nível médio. E nós tivemos a possibilidade de pegar a lista de inscritos dessa Bolsa Formação nas cidades de Chapecó, Itapiranga, São Miguel do Oeste, Xanxerê, todos no oeste de Santa Catarina, né, que aplicaram a esse programa do Pronatec nos anos 2012, 13 e 14. Né. São cerca de 1.444 indivíduos e que inscritos, essa lista de inscritos que a gente tinha, era um total de 34 cursos, a lista era por curso e localidade, né, então era aquele curso, então por turma praticamente. Então, nesse caso, eram 34 turmas, dos quais 29 tiveram excesso de demanda. Né? Então, nós vamos considerar essas 29 listas, esses 29 cursos. Né?
Tivemos, então, a lista dos nomes desses 1.444, alguns com endereços completos, outros não, e aí conseguimos entrevistar apenas metade desses, 735 indivíduos que foram, de fato, entrevistados em campo. Então, por um lado, um triplo muito grande, foi quase a metade, mas, por outro lado, a gente ficou muito feliz de ter pegado metade com entrevistas presenciais, né, eram feitas presenciais e também por telefone, às vezes duas coisas ao mesmo tempo, eram questionários longos, a gente passava várias vezes com a pessoa. Né. Então, no fundo, acaba sendo um estudo com 29 pequenos experimentos. É isso. Então, uma das coisas que eu vou chamar a atenção a vocês é exatamente o tamanho pequeno da lista. Vocês vão ver que, em alguns casos, o grupo de controle, né, fica muito pequeno, etc. Mas é o que a gente conseguiu levantar. Né? Arriscamos tentar levantar os 1.444, mas, na verdade, entrevistamos os 735. Né? Essas entrevistas, então, passaram uma série de instrumentos, né? Fizemos os levantamentos de informações educacionais, trajetória educacional, os resultados do mercado de trabalho, passamos um instrumento não cognitivo de habilidades socioemocionais do SENA, passamos o instrumento SENA, que o Instituto Wellington Senna, o Ricardo Primo, o Daniel Santos gentilmente nos cederam. Então, um agradecimento público aqui mais uma vez para eles, a gente não cansa de agradecê-los, porque ainda era um instrumento que tinha recém sido validado por eles, que era passar o SENA para jovens, eles já tinham eles para crianças, mas não tinham para jovens. Então, nós servimos em parte como piloto para eles também, para validar esses instrumentos. E o próprio Ricardo calculou todos os índices para a gente depois, passamos os dados para eles, e eles nos passaram os instrumentos, nós aplicamos, devolvemos os dados para eles, eles calcularam os indicadores e nos passaram. Tá? Também fizemos perguntas sobre comportamento de risco, né, e também sobre formação de família e fecundidade. Então, eram entrevistas longas e, de fato, cansavam um pouco as pessoas. Eu vou parar aqui, antes de entrar, então, na como é que a gente estima e tudo, e passar alguns números, perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta de esclarecimento, etc. Você levanta a mão que eu abro a palavra. Não, segue. Eu não sei se eu consigo ver a mão das pessoas levantadas ou no chat, mas, enfim, não estou vendo mão levantada, então vamos seguir aqui a apresentação. O que é que a gente vai fazer, na verdade, então, com esses 700 e poucas entrevistas? Nós vamos simplesmente rodar um ITT, vamos ver a variável de interesse, S, I para o indivíduo, S para o extrato é o curso, é a lista, tá? E vamos ter a dama indicadora se o indivíduo recebeu a oferta ou não, né? E vamos controlar pelo efeito fixo do extrato, da lista, e às vezes controlar por características, né, observadas da pessoa, né? Idade, gênero e cor, né? Os resultados vão ser mostrados para todo mundo e separadamente por gênero, né, para homem e para mulher. Ok? Então, o nosso primeiro... A gente vai rodar, então, esse TT, enfim, os erros vão ser, eu acho, robustos, e como vocês vão ver que por a lista, né, o tamanho da lista é pequeno, digamos assim, e tem muito mais a proporção de pessoas que receberam oferta do que não receberam, a gente faz a inferência através de teste de permutação do Fischer, né, para ver se dá mais confiança na robustez aí das inferências. Então, vou mostrar os resultados de UTT e os dois P valores, né, os padrões robustos e o P de Fischer.
Vou apresentar todos os resultados em TT, não vou apresentar LATE, nada, porque basicamente o LATE seria simplesmente multiplicar, né, por um fator que seria dado pelo inverso do take-up. Mas o TT já conta toda a história que a gente precisa aqui, então vamos focar nele. Então, o primeiro resultado que eu mostro aqui para vocês é dos 1.444 inscritos das 29 listas, né, nós fizemos o primeiro, conseguimos entrevistar apenas metade disso, né, 700. Então, a gente quer saber se, pelo menos, tem alguma diferença sistemática entre, né, no nossa entrevista, se a gente recupera muito mais quem recebeu a oferta do que quem não recebeu. Então, se o atrito é diferenciado entre, vou chamar quem recebeu a oferta de tratados, quem não recebeu de controle, né? E, de fato, em termos de ponto estimado, vocês notem aqui, a gente consegue, em média, entrevistar proporcionalmente mais quem é tratado, né, quem recebeu a oferta, do que não entrevistamentos, né, do que quem não recebeu. Eu achava que ia ser exatamente o contrário, né, mas não foi o caso. Embora não seja estatisticamente diferente, o p-valor aí, a diferença não nos permite dizer que sejam fortemente, né, diferentes, mas, de qualquer jeito, o ponto estimado é esse aí. Quem teve oferta teve... na verdade, eu estou errando aqui, tá, gente? Quem teve oferta tem menor probabilidade de ter atrito. É isso. Então, a gente entrevistou mesmo mais quem fez o programa como se esperava. Agora que eu lembrei, desculpa. Então, é isso. A gente faz também diferenças de média de características observadas, obviamente, pré-tratamento ou imutáveis no tempo, né, entre os grupos que receberam oferta e os grupos que não receberam oferta, né. E vocês notem aqui que, para nossos todos 735, a gente não encontra estatisticamente muita diferença entre tratado e controle, entre quem recebeu a oferta e não recebeu, nas características que a gente tem, né, de informações pré-tratamento, que a gente pode fazer isso, embora as magnitudes são diferentes. Agora, estatisticamente, não dá muita diferença, exceto para a DAME de modalidade concomitante, em que a gente encontra uma proporção maior de modalidade concomitante entre os que receberam oferta do que os que não receberam nas nossas entrevistas. Então, tem essa diferença aí. O que a gente faz, às vezes, a gente controla por essas diferenças, às vezes não controla. Os resultados são qualitativamente muito parecidos para isso. Então, isso... Eu tenho uma dúvida. Quando você fala em oferta, você está falando oferta para... participar do curso. Isso. Tá bom. Tá, não, tá bom. Não, foi bem para explicar melhor, né? Então, as pessoas se inscrevem, falar um pouco mais disso, tem razão. As pessoas se inscrevem no programa, tem a lista, tá certo? A lista, o programa turma em média, são de 35 alunos. Então, o que faz a instituição? Ranqueia aleatoriamente, chama os 35 primeiros. Não fechou a lista, faltam completar 5 pessoas, chama mais 5, aí vai descendo a lista até completar 35. O restante da lista fica, então, como lista de espera, mas não vai ser mais chamado, completou-se a turma 35. Então, o nosso tratamento são todas as pessoas que foram chamadas até completar a lista. Então, vai ter no nosso tratamento, que a gente chama aqui de offer, se for receber oferta. A pessoa pode ou não ter aceitado o curso, ter se inscrito, matriculado ou mesmo concluído, né? Mas é para todos esses que tiveram oferta, e 0 para os que não tiveram oferta, tá? Em geral, o que acontece, um porém aqui também para chamar a atenção de todos, as escolas sabiam que tinham que chamar 35, então elas mantinham a lista dos inscritos, na sua ordem aleatória,
e, em geral, mantinham até o dobro do tamanho da turma. Se a turma era 35, em geral, até 70. Então, as nossas listas, em geral, são os dobros do tamanho da turma. Agora, pode acontecer que a lista original de inscritos seja maior do que 70, né? Tenha sido 90, mas a gente conseguia ter os nomes até os 70. Tá? Nos casos que eram menores, a gente ficava com esses que eram menores. Mas, então, quem recebeu a oferta é 1, e o que sobrou da lista que a gente teve acesso é 0. Tá? Então, aí, desses é 1.444. Desses, a gente foi a campo e entrevistamos 735. E aí eu estou mostrando o resultado desses 735. Tá certo? Então, você vê que desses 735, se você vê o N aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, o N, está vendo o N embaixo? Da última linha, nós temos 609 que receberam ofertas e 126 que não receberam ofertas. Isso é importante chamar a atenção. Então, no total, nós vamos estar comparando 609 com 126. Né? Então, tem muito mais tratados que receberam oferta do que controles que não receberam oferta. E quando a gente divide isso separadamente entre homens e mulheres, que é o que eu estou mostrando agora para vocês, a coisa ainda fica mais complicada. Porque nós temos, focar em mulheres, que o resultado todo, vou antecipar aqui para vocês tudo, dá um take-up muito grande, um efeito sobre fazer o curso, sobre conclusão, tanto para homem quanto para mulher, mas todos os demais resultados, mercado de trabalho, habilidades socioemocionais, etc., a gente conta impacto só sobre as mulheres. Tá? Mas aí tem mais homens que mulheres. De mulheres, são 199 que receberam ofertas e 38 de controle. Enquanto nos homens, são 410 que receberam oferta e 88 de controle. Então, todo o nosso exercício e os resultados que a gente encontra é comparar 199 com 38. Enquanto que, para homem, é comparar 410 com 88. Tá certo? Então, a gente tem um problema, a princípio, de poder aqui. Tá? André, oi. Posso fazer uma outra pergunta? Quando vocês preenchem aqueles 70 nomes, aquelas 70 pessoas querem fazer o curso, mas só 35 são sorteadas, é isso? Isso, são chamadas. Chamadas. Como aleatoriza a ordem da lista, então 35 são aleatoriamente chamados. Tá certo? Todo mundo recebe um número aleatório e os 35 primeiros são chamados. Tá. É um experimento chamado de lista de espera. Tá? É um waiting list experiment. Né? Então, você chama esses 35, aí vamos com o exemplo que eu dei. 30 aceitam, 5... Então, chama mais 5. Aí, desses 5 chamados, 4 aceitam, 1 não aceita. Aí, chama mais 1 que aceita. Então, teve que chamar 35, depois 5, depois 1. Então, no total de chamados, são 41. Tá certo? Para chegar a 70, são 29. Então, 41 tratados que tiveram oferta, 29 que não tiveram oferta. A gente compara isso. Tá? Só que, no nosso exemplo aqui, nem todas as listas são de tamanho 70, nem todas as turmas de 35. A maioria mas nem todos, né? Então, e eles foram descendo a lista, e aí, dos que a gente conseguiu recuperar nas nossas entrevistas, 199 mulheres tiveram oferta e 38 não tiveram. Tá? E para homem, 410 e 88. Então, naquela equação que eu apresentei antes, nessa equação que eu apresentei antes, esse ômega aí é exatamente 1 se recebeu a oferta até a última rodada, 0 caso contrário. Tá? Então, a gente faz o teste de balanceamento para homens e mulheres separadamente. Os pontos estimados em alguns dão bastante diferentes, mas o nosso p-valor a gente não acha muito estatisticamente diferente, com exceção das mulheres. Idade, que está ali a 10 pontos percentuais, então as mulheres que receberam oferta, em média, na nossa amostra, são mais jovens do que as que não receberam, isso foi uma coisa que
sempre nos preocupou, então, às vezes, a gente controla por idade na regressão, às vezes a gente faz um subgrupo só de pessoas jovens, etc. Mas a gente fica sempre com esse problema de poder, né? E vocês veem, no caso de homens, por exemplo, a diferença da modalidade concomitante é onde está a grande diferença, né? Mas não nas mulheres. Pois bem. André, o Bruno quer fazer uma pergunta. Diga aí, Bruno. Tá com. Senão, você consegue falar? André, tudo bem? Tudo bom? Então consegue, ótimo. Minha pergunta rápida, eu tinha posto aqui no chat. Desculpa. Tá no grupo. Não tinha visto, desculpa. Tranquilo. É só coisa rápida, só para saber. Esses testes de balanceamento de características, vocês fizeram também com a permutação ou aqui, no caso, é só o normal mesmo? Aqui, no caso, é o normal mesmo. Tá. Roda a regressão, né, com aquela regressãozinha, com a DAME, sai o p-valor, né, isso. Eu também com o p-valor. Nessa tabela não está. Não sei, até perguntar para a Juliana, não está. Nas tabelas dos resultados eu vou mostrar os dois, tá? Tá. Não, é só curioso porque aqui também pode ter um problema no teste de poder, e como as estatísticas pontuais em alguns casos são bem diferentes. Isso, exatamente. Beleza, obrigado. Por isso que nos resultados, eu vou mostrar aqui os resultados quase sem controle nenhum, tá? A gente tem também, acho que está no apêndice lá do paper, com os controles, né? Na maioria dos casos, qualitativo não muda muito o que a gente tem de resultado, tá? Um ou outro muda assim. Então, vamos aos resultados, para a gente ir para as discussões. Eu estou talvez um pouco lento, mas então vamos rodar rápido aqui. Gente, então fazer o seguinte, vou focar sempre o painel B das mulheres, tá? Então, olhem sempre o painel B, é onde está a maior parte da ação aqui dos resultados significativos. Claro que os resultados não significativos são resultados, mas eu vou focar nesse porque acaba sendo o principal mote do paper, a questão do gênero, educação profissional e mulher. Tá? Primeira pergunta, do take-up. Então, a gente faz a pergunta se a pessoa estava inscrita ou não, embora a gente sabe também, a gente tem isso através do questionário e através dos próprios dados administrativos, se inscreveu ou não. Mas tem uma coisa bacana, é que a gente pergunta se inscreveu em qualquer curso de educação profissional, não só o do Pronatec aquele. Que a gente estava preocupado em saber se o Pronatec não estava fazendo apenas um crowding out, né? Todo mundo que ia fazer educação profissional passa a fazer Pronatec, mas a expansão do programa não aumenta liquidamente o número de inscritos em programa. Então, é uma ideia até de ver se o programa não estava só fazendo o crowding out dos programas que já existiam e dá uma ideia de que existe, de qualquer maneira, uma demanda reprimida por educação profissional. Então, eu gosto de comparar esses dois resultados conjuntamente, a coluna A e B. E vocês notem que, de fato, quando vocês olham na coluna B, na coluna A, painel B, né, do total de mulheres aqui, vocês veem que das que não receberam oferta, só 2,6% delas se matricularam no Pronatec. Então, tem um vazamento aí, né? Mas, né, das que receberam oferta, há um aumento de quase 74 pontos percentuais, né? Então, a grande maioria se matriculou no Pronatec, né? E vocês notem que, na coluna B, a proporção do grupo de controle que se matriculou em algum curso é 21%. Então, a turma que não teve oferta, muitos foram para outros cursos. 21% se matricula em algum curso de educação profissional, né? E aqui, aí a gente vê que, ainda assim, há um aumento líquido, né, dos que receberam a oferta para esse curso Pronatec em se matricular em algum curso de educação profissional, que é esse
aí quase 60 pontos percentuais. Então, há algum crowd out? Há, de 73 para 59, mas ainda assim, liquidamente, se aumenta a oferta, o acesso à educação profissional. Tá? O mesmo vale para homens, né? E a gente também pergunta se não, perdão, para homens não, mesmo não vale para homens. Tá? Aumenta aliás, não. A coluna, olhando a coluna A e B para homens, também vale. Desculpe, me atrapalhei. Painel B, mulheres, graduação Pronatec. Aumenta também a graduação em Pronatec em 45 pontos percentuais. Então, em resumo geral, há um take-up significativo no Pronatec, mas isso implica em aumento de probabilidade de fazer algum curso profissionalizante e aumenta a boa parte desses acabam concluindo essa educação profissional Pronatec. Então, tem de fato um pecado importante. E aí a gente pergunta, né, se sim, de fato, aumenta a graduação no ensino na educação média profissional, na educação média regular, e se aumenta, se tem impacto sobre matrícula da universidade. Então, tem um caso curioso aqui. O nosso raciocínio era o seguinte: por lei, a pessoa que se forma em educação profissional tem que também se formar em ensino médio. Ou seja, você só ganha o diploma de educação profissional, técnico profissional, médio, se você tiver o diploma de ensino médio. E aí, bom, então será que isso dá um incentivo a pessoas completar o ensino médio? E aí, para as mulheres, a gente não acha nenhum efeito muito significativo, seja em ponto percentual, em significância estatística, né? Mas para os homens a gente acha, né? Então, vocês notem que eu estou na coluna E, para os homens, a média de que se gradua no ensino médio regular, na nossa amostra, é 77% do grupo de controle, dá um aumento aí de 14 pontos percentuais dos homens. Então, vai quase para 90%, né, que se gradua. Para as mulheres, não. Né? Para as mulheres não tem muita diferença, embora já, mesmo no grupo de controle, 90% das mulheres se graduaram. Né? Então, já há uma diferença maior a favor das mulheres em completar o ensino médio, mesmo no grupo de controles. E aí, aqui o Pronatec não deu esse, digamos, incentivo adicional para as mulheres, mas parece que deu para os homens. E um resultado curioso é que a gente acha essa diferença em graduar no ensino médio para os homens, mas a gente não acha nenhum impacto disso no mercado de trabalho para os homens. Para as mulheres, não há essa diferença em se graduar, completar o ensino médio, mas a gente acha impactos no mercado de trabalho. Por fim, nós não encontramos diferenças para acesso à universidade. Mercado de trabalho, focar mulheres. Mercado de trabalho não está, se participa do mercado de trabalho, não participa, alguma coisa de quanto tempo está na firma, né, naquele trabalho, emprego formal, a gente, salários também, seja em nível ou em logs, e rapidamente, passando aqui para todos vocês, a gente encontra impactos positivos sobre emprego, sobre participação e sobre tênure, que está em meses no trabalho. Então, das colunas A, B e C, olhando o painel B das mulheres, a gente encontra impacto positivo sobre aumentar em 22 pontos percentuais emprego, aumentar 26 pontos percentuais a participação no mercado de trabalho e, em média, estão no emprego há 16 meses, né? Mais tempo em emprego, eles têm 16 meses ou mais. Então, se você se pegarmos, vou fazer uma conta rápida aqui, tá, gente? 21, coluna A, mulheres. 21, vamos arredondar, 22 pontos percentuais. Na base do grupo de controle de 66, então dá um aumento de 1/3 em relação ao controle. É bastante, tá? A mesma coisa para a Labor Market Participation. Né? Achamos impactos positivos em emprego formal, né? Então pula do grupo de controle de 47 para mais 35, então é um impacto muito grande que a gente encontra no emprego formal, e em salários aí de R$ 513 mensais, né? a mais. Então,
Claro, comparando aquele pequeno grupo de mulheres, então sempre isso encontra, a gente encontra efeitos bastante significativos, né? Então, grandes em termos de tamanho, né? e com significância, né? Bom, aí, esse paper já deu várias rodadas, e essa versão de mercado de trabalho e de canais acabou de ser aceita em Gona, e aí o editor nos pedia, e os pareceres nos pediam canais, e os canais estavam preocupados com canais. Então, a gente explorou alguns canais, né? E todo o paper está com a narrativa de que um dos canais possíveis é afetar as habilidades socioemocionais e, via isso, afetar o mercado de trabalho. Mas, a rigor, pode ser isso, mas não necessariamente isso, porque nós entrevistamos as pessoas já 2 anos depois e levantamos os índices de socioemocional nesse período. Então, a experiência do mercado laboral também já está aqui na pessoa. Então, esses indicadores que nós estamos pegando de indicadores, né, socioemocionais, pode, em parte, já está sendo o resultado também da experiência laboral dessa pessoa, né? Mas, então, sendo aqui mais, digamos, comedido e mostrando só as evidências como ela é, a gente encontra um efeito, um ITT também nas mulheres sobre indicadores socioemocionais. Então, ter recebido oferta, então é a coluna A, né, para o indicador sintético socioemocional, aumenta as habilidades socioemocionais em relação ao grupo de controle. Quais são essas habilidades socioemocionais? São 6, né? Agreeableness, consciosidade, extroversão, neuroticismo, abertura de experiência, locus de controle. Cada um tem suas características, não vou entrar aqui em cada detalhe de cada um, a gente pode discutir, explicar, definir como o Primo, o Carlos Primo e o Daniel definem eles, né? Mas nós encontramos impacto nesse indicador conjunto, né, no indicador sintético, e também encontramos impacto separadamente para agreeableness, consciousness e extroversion, né? E note que todos eles, 3, coincidentemente ou não, a gente acha que não, são as habilidades geralmente relacionadas a habilidades requeridas ou valoradas no mercado de trabalho, né? A parte de consciosidade é a pessoa ser organizada, ser diligente, enfim. E a parte de extroversão é a parte de ser aberta ao mundo, de ser comunicativa, de ter, né, iniciativas. E a agreeableness é a pessoa né, não ser conflitante, ser uma pessoa aberta ao diálogo, esse tipo de coisa. Então, a gente acha que são habilidades mais relacionadas ao mercado de trabalho, né? Então, a gente encontra esse impacto e a gente, além disso, a gente tenta investigar alguns outros canais que possam explicar esse efeito positivo em resultados laborais, né? Você fez um curso Pronatec, você pode lá estar relacionado com professores, tem um estágio, tem, enfim, algumas experiências que podem permitir a conexão ao mercado de trabalho. Então, a transição escola-trabalho, você consegue carta de indicação, enfim, fica mais fácil. Só a conexão de estar lá pode permitir facilitar essa transição e dar esse impacto, principalmente no emprego formal, por exemplo, né? Argumentaram muito isso com a gente. Então, olha, a gente não tem isso direto, mas no questionário, a gente até tem isso no questionário, que a gente faz o seguinte: a gente pergunta se a pessoa está empregada, qual é a ocupação que ela está, né? A gente pergunta se ela recebeu o certificado ou não do Pronatec, do curso, e a gente pergunta como ela conseguiu o emprego que ela está, que é esse gateway aqui da coluna D. Então, a gente pega 3 coisas: algum efeito credencialismo na coluna C, né? Então,
eu tenho um diploma, tem ocupações que só existe o diploma, então o efeito do diploma pode ser importante. A parte pode ser que não só as habilidades socioemocionais, mas o ensino profissionalizante pode dar, que é o que a gente sempre, que a literatura sempre imagina, dar habilidades capital humano específica a ocupações e, portanto, facilita a transição de escola a trabalho para ocupações, então, relacionadas ao curso que fez. Então, é a coluna B. Então, pela coluna B, a gente tenta captar alguma dessa ideia de habilidades específicas. Então, o curso foi capaz de dar uma habilidade específica a certas ocupações e aí aumenta a chance dessas pessoas encontrarem emprego nessas ocupações, né? Então, a gente olha essas três coisas: ocupação da mesma área, se tem um certificado, e gateway, se o emprego que tem foi via indicação de professor ou colega ou a escola do Pronatec. Tá? E aí nós não encontramos para ocupação e certificado, não encontramos para gateway, nenhuma diferença significativa, né? Mas encontramos para ocupação e alguma coisa para certificado. Tá? Mas tanto para ocupação e certificado, a gente encontra para homens e para mulheres. Tá? Então, a gente interpreta assim: sim, aumenta, tem alguma indicação de que capital humano específico é importante, tem alguma indicação de que credencialismo é importante, mas como eles impactam tanto homens quanto mulheres, esses não são resultados que explicam o diferencial no mercado de trabalho que a gente encontra para homem e mulher. Né? O diferencial, como eu mostrei para vocês, que a gente encontra só no socioemocional. Então, a gente encontra impactos no mercado de trabalho para mulheres e não para homens, e desses outros resultados, né, a gente encontra diferença entre homem e mulher só no não cognitivo, no socioemocional. A gente não encontra nesses outros canais. E aí, então, nós fomos estimulados pelos editores, enfim, a olhar, vamos ver quão importante, então, é socioemocional. Então, nos pediu para fazer um modelo estrutural, claramente a gente fez um modelo estrutural muito simples, estou mostrando aqui para vocês, em que a gente tenta captar, de alguma maneira, a importância relativa de socioemocional na empregabilidade e tudo mais na empregabilidade. Tá? Então, é um modelo, eu não gosto de fazer muita defesa dele, porque é um modelo que depende muito de sua forma funcional, de sua especificação, mas é um exercício para dar a ideia da importância relativa do impacto sobre o emprego desses dois conjuntos de canais. O canal via ter feito Pronatec, né, ter feito educação profissional, e feito via socioemocional e tudo mais. Então, é um sisteminha de 4 equações, em que a primeira, a gente tem enrolled, se matriculou ou não na educação no Pronatec. E o offer é a nossa dummy que vem do experimento, recebeu oferta ou não, mais controles. E aí a gente tem se matriculou no Pronatec, se a pessoa se graduou ou não, ou se a pessoa, né, quanto isso impactou no socioemocional, que é a equação 3 e 4. E aí ter se graduado e socioemocional impactar no emprego. Então, eu estou querendo ver o θ1 e o θ2 em relação a emprego, a importância relativa deles, né? E aí ver quanto, né, quanto um ou outro é mais importante. É um sistema que, para ser identificado, eu preciso de ter variáveis que entram numa equação e não entram na outra, tá, gente? E aí o que a gente faz, obviamente, a oferta, né, o experimento entra na equação 2 e não entra em mais nada, e aí entre as equações a gente varia a idade da pessoa na entrevista, a idade da pessoa quando recebeu a oferta do Pronatec e a interação disso. Então, a gente usa a identificação no perfil da idade. Tá? E aí, o momento, que idade a pessoa tinha quando recebeu a oferta do Pronatec ou não, a idade hoje. Então, é disso que a gente, essa variação que a gente explora para identificar. O efeito é esse aqui que eu quero mostrar para vocês e vamos focar apenas nas últimas 3 linhas. Como vocês veem, as últimas 3 linhas, o θ1, vou pegar a última linha, θ1 vezes β1, mais θ2 vezes γ1, está dando o impacto de ter se matriculado, né, esse matriculado
no emprego. Então, note que de onde é que está vindo o gama-1? Está vindo da equação 3, enrolled, né? E o beta-1 da equação 2, enrolled. Então, o exercício é, se matriculou ou não se matriculou, quanto isso impacta emprego. E aí, o total, vamos pegar então a coluna B, em homem, em mulher, perdão, esse 0,55. Então, ter se matriculado no Pronatec aumenta a probabilidade, aqui no nosso modelo, de estar empregado em 55 pontos percentuais. E aí a gente divide os componentes em dois. O componente via graduação, o componente via socioemocional. Então, o 0,42 é o componente via socioemocional. Então, vocês podem rapidamente fazer a conta, eu devia ter feito, não fiz aqui. 42,55 é a parcela do socioemocional que contribui para a empregabilidade das mulheres. É, de fato, bem grande. Mas aqui tem a suposição que todo o emocional veio o canal via ter feito o Pronatec, né? E não necessariamente a experiência laboral, como citei para vocês antes, né? Então, eu estou aqui, digamos assim, jogando tudo para o socioemocional. Então, o máximo do socioemocional explica é 42 de 55. Gente, sei que já estamos 50 minutos, mas eu quero passar rapidamente para alguns resultados que não estão no paper, e estamos rodando agora e fazendo um novo paper focando nisso. Vou ser bem rápido, focando só nas mulheres, e vimos os resultados, o TT, sobre comportamentos de risco. E aí nós temos as perguntas, sempre 1 ou 0, as damas. Se você costuma entrar em brigas, em discussões, é o A. Né? O uso se você usa, não é marihuana que a gente pergunta, acho que a gente pergunta maconha mesmo. Né? Se faz uso de outras drogas. Se a frequência, se você dirige após beber, e aí tem lá toda a pergunta da frequência, mas é sempre a resposta sim ou não. Né? E binge drinking é se você bebe, quando você bebe, você toma muitas doses. Né? Eu não me lembro exatamente agora aqui a pergunta. Então, o que a gente encontra é um impacto positivo, né, entre as mulheres que receberam a oferta, em entrar em discussões e argumentações e brigas e em beber e dirigir. Né? Então, temos esse resultado. A gente interpreta isso da seguinte maneira. Ora, essas mulheres hoje têm uma qualidade de estar empregada, com emprego formal, maior salário, etc. Muito possivelmente também estão mais assertivas. Né? Então, elas aumentou a glúteos, aumentou extroversão, tudo isso, então são mulheres mais assertivas agora. Nós também queríamos ver o que acontecia, se elas estavam casadas, não estavam, se eram chefes de domicílio, se não eram, etc. Né, se viviam sozinhos. A gente encontra um impacto, não ponto estimado, mas significativo, assim, 10% no P de ficha, de estar morando sozinho, mas também não tanto assim. De qualquer maneira, tem um ponto estimado não significativo, maior de estar casado e menor de ser chefe de família. E não encontramos diferenças significativas em ter filho, né? Ter tido filho ou ter filho, né? Não encontramos impacto sobre fecundidade, embora o ponto estimado é negativo, né? Mas não encontramos significativo aí. Mas tem esse resultado interessante de comportamento de risco. Né? Então, vou terminar por aqui, pessoal. Esses são os nossos resultados. Então, a gente encontra impacto sobre as mulheres em ter feito o curso, ter se formado, ter maior probabilidade de estar empregado, esse emprego ser formal, ter maior salário. E encontramos esses efeitos curiosos de positivos sobre habilidades socioemocionais e agora nesses de comportamento de risco, principalmente em discussões, argumentações e beber e dirigir. Né? Então, vou ficar por aqui, né? Abrir a discussão para vocês. Obrigado aí pela atenção.
Bom, eu vou começar então, André. Eu queria assistir, minha pergunta é bem simples. Nesse questionário, vocês coletaram alguma informação? Eu entendi que são 2 anos depois, né, que vocês coletam todas as informações. Vocês perguntam alguma coisa em relação a quanto tempo, tenure seria a quanto tempo ele está no emprego atual? Ou vocês captaram alguma? Tenure é quanto tempo está no emprego atual. E quanto tempo ele demorou para conseguir o primeiro emprego? Tem alguma informação? Não, né? Não sei se está no questionário, posso perguntar a Juliana. Essa é uma informação interessante, né? Porque às vezes isso capta um pouco, talvez tanto a questão de rede, quanto alguma dificuldade adicional que ele possa ter tido, né? Sei lá, a rotatividade também, né? Quantas vezes, porque ele pode estar nesse há pouco tempo ou há muito tempo. Às vezes, para esse emprego que ele está 2 anos depois, não teve alguma questão de rede, mas talvez aquele que ele conseguiu bem logo na conclusão do ensino técnico teve uma questão de rede mais forte. Então, isso, é verdade. É verdade. Talvez tenha. Talvez tenha. Uma coisa importante dizer, eu não contei aqui para vocês, é que o número do Pronatec, são um curso de 2 anos, né? E tem tem 2 modos importantes. O modo sempre tem de estágio, em alguma firma, em alguma coisa, e tem um módulo de socioemocional. Tá? Mas é aquele módulo socioemocional de projeto de vida. Os cursos hoje, os currículos hoje de educação técnica profissional para jovem, eles enfatizam muito isso, é importante ter esse componente de projeto de vida. O Jóvenes em Ação lá da Colômbia tinha isso. Agora, ninguém nunca é difícil. O ideal seria a gente ver quão importante é isso. Então, separar os módulos e ver, aleatorizar, digamos assim, os módulos para a gente ver os impactos diferenciados de cada um desses módulos. A gente não sabe. Mas tem um componente, sim, de horas em sala de aula e com tutores, com tudo isso, que teoricamente passaria conteúdo socioemocional, de formação socioemocional dessas pessoas. E só uma outra pergunta, né? Nessa parte de ocupação, ali aquela variável de ocupação que você coloca ali, é alguma coisa alto, baixo, ou vocês pegaram o CBO mesmo, várias categorias, como que... Não, é o CBO, exatamente. CBO. A pessoa reportou a ocupação, a gente sabe, os cursos em geral, eles já indicam quais são os CBOs mais indicados para aquele curso. Tá. E são cursos do Senai e do Senac. Então, eu devia ter falado, são cursos de tecnologia, cursos de enfermagem, são cursos técnicos profissionais, né? Muitos desses, até, como é no Oeste de Santa Catarina, são cursos técnicos rurais, para ser técnico rural, né? Então, aí os cursos, em geral, já têm indicado quais são os CBOs mais correspondentes ao curso. Então, foi esse que a gente fez. Aí, quando a gente entrevistava a ocupação da pessoa, a gente tentou também, já na ocupação, pegar a resposta que a gente mapeasse com o CBO. Então, a gente fazia a CBO do curso, né, com a CBO que a gente classificava a partir da resposta da pessoa. E aí uma última dúvida uma curiosidade que eu fiquei, que você falou que tem vocês captam lá um efeito maior para as meninas mais novas, né, as mulheres mais novas. Vocês fizeram alguma análise de subgrupo, cortando essa idade dos meninos aí? Porque... A gente tentou, principalmente para essa parte de fecundidade, né? Também, mas aí a gente não encontrou diferença nenhuma, nada significativo assim, porque fica muito poucas mulheres no controle, entendeu? Por isso que a gente fez um teste de permutação. Tá bom. O que a gente está querendo fazer agora é pegar esses 1.444 que a gente tem e linkar com dados administrativos. Aí dá, mas dá para fazer com a RAIS, dá para fazer com os dados educacionais.
e dá para fazer com os dados de nascimento, os dados da DataSUS, né? Só que tem que ser identificados, e com essa pandemia está tudo mais... A RAIS dá, a gente está fazendo, porque a gente tem a RAIS. É mais complicado. Né? Qual que é a média de idade das pessoas? Vou abrir aqui, vocês não estão vendo, mas eu vejo, dá em torno de, para o grupo tratado, homem e mulher junto, dá em torno de 24 anos, e das mulheres, e dos não tratados, 27. Isso é uma coisa que nos preocupa, então é 24, 27. Das mulheres é 22, 23, 28. Tá? 22, 28. Então, do total, então, 22, 28. Por isso que a gente controla por idade os resultados ou a gente tira essa pessoa mais velha. É porque, na verdade, tem duas mulheres com mais de 30 anos. Tem uma com 35 anos, e aí, como a nossa amostra é pequena, joga lá para cima, sabe? A idade. Tira ela, bota a idade média, mas não afeta mais os outros resultados. Tá. Não, eu estava pensando, se vocês puderem, daqui a alguns anos, entrevistar as pessoas de novo, aí talvez vocês achem efeito em fecundidade e em formação de família. Pode ser. Porque a média de idade é baixa, né? Mas o que é que vocês esperariam? Que as que receberam oferta, elas adiariam a formação de família e fecundidade ou elas antecipariam? Aqui a gente não achou diferença ainda. Mas... eu achei que ia adiar, porque aí você entra no mercado de trabalho, então talvez depois queria fazer alguma faculdade. Eu esperaria isso. Foi o que a gente imaginou também. Então, mas o efeito é negativo mesmo. Só aí, talvez ele, mais algum tempo, ele dê significância, né? Mas nessa linha, como está a nossa hipótese aqui, é que afetou, a gente conta essa diferença, né, por causa dos impactos, né, não totalmente, mas impacto por causa dos impactos em habilidades socioemocionais. Então, o fato de ter feito, ter tido a oferta do Pronatec aumenta a empregabilidade e tal, e porque aumenta a habilidades socioemocionais. Obviamente, é uma proposição um pouco forçada, né, como eu te falei, mas pelo menos levanta essa hipótese, né, e tem evidências consistentes com essa proposição. Né. Então, agora, por que isso? Porque impacta socioemocional nas mulheres, não impacta nos homens. Né? Então, enfim, acaba levantando mais perguntas do que respostas. Mas se educação profissional tiver esse componente, somente para as mulheres, de moldar ou afetar, né, as habilidades socioemocionais, eu acho que para políticas públicas tem uma agenda aqui, tem uma coisa bastante direta e importante, né? Então, educação profissional para as mulheres, para aquelas que querem no mercado de trabalho, e talvez a formação em habilidades socioemocionais seja um componente importante nesse treino. Sim. Entendeu? Sim. Mas é isso. Uma outra base que talvez, acho que não tem perguntas, né? Então a gente tá aí, Lorena, a gente está monopolizando, mas porque não apareceu ainda, a gente para. Estou vendo a Dani Caruso, a Ana Luísa, da sua tese disso, a Ana fez uma tese disso, acho que é a mesma, não é, Ana? Você? Ana Luísa é do IPEA. Tá. E da IPGE. Tá bom, Ana. Então, eu passei na banca de Ana Luísa, que era mesmo, algumas semanas atrás, também fazendo exatamente um estudo de educação profissional, fazendo um mestrado da PUC, né, tem 2 semanas isso, em que também pega uma lista de espera, mas na Bahia, na expansão de um programa de educação na Bahia. E eles não encontram, ela não encontra
resultados significativos. Entendeu? Então, esses cursos de educação profissional, no mundo inteiro, tem esses resultados, que varia, tem programas que têm impactos impressionantes, tem programas que não dá nada, não encontra nada, empregabilidade, etc. O curioso, o Organizei Nation, esse nosso, e do David Card lá da República Dominicana, é que encontra para mulheres, não encontra para homens. E eles têm componentes socioemocionais. Tá? Claro que tem outros que não encontram resultados, tem também componentes socioemocionais, mas todos esses que encontram impacto nas mulheres têm componente socioemocional dos que eu conheço, claro. Esse eu acho que se juntar com a base da RAIS vai acrescentar de alguma forma o trabalho, que você pode olhar o que a pessoa fez antes da formação. Sim, se foi pro formal, dá para acompanhar aí. Dá para acompanhar. Dá para ver exatamente no momento que termina. Assim. O ruim é que quando sair, você não sabe o que está acontecendo, né? Se está no informal, se está desempregado. Aí eu não sei, né? Tem o CAD único, mas o CAD único vai focar só nos mais pobres mesmo. Não dá para você pegar... Mas ele pode, talvez daqui a alguns anos, ver se a pessoa se afastou por licença maternidade, e aí se volta. Isso mesmo. Isso dá para fazer. Eu acho que não dá Uma coisa curiosa é que nós, em relação, estou querendo voltar a essa coisa de habilidade socioemocional, porque foi um resultado que saltou aqui muito forte, então a gente está investigando mais isso. Então, uma coisa curiosa é que nós passamos com outra pesquisa, nós passamos um questionário nas empresas, em 3 setores aqui no estado de São Paulo. Setor de saúde, setor de tecnologia e setor de alimentos, né, produção de alimentos, frigoríficos, esse tipo de coisa. E entrevistamos o RH deles, passamos um questionário, entrevistamos mais de 3.000 empresas. O Bruno foi com o IBRE até, a turma do IBRE lá que fez para a gente. Legal, não sabia. Não. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Vinícius? Não, o responsável pelo service lá. Oh, meu Deus. O André Braz, é isso? Não. Faz a parte de inflação? Não, que cuida de service, de empresas, de... service de emprego. Tá, é o Aloysio Campelo? Aloysio, isso. O Aloysio que fez com a gente. A gente passou o questionário, ele fez. E levantar as habilidades requeridas por essas empresas, né, por tipo de ocupação. Né? E principalmente para o setor de saúde, serviço, o que mais eles sentiam dificuldade, que sentiam falta, né, que as pessoas não tinham, eram habilidades socioemocionais, principalmente nas interações com os pacientes, Então, eles, olha, o resto a gente treina, mas a habilidade socioemocional, isso é complicado. Quer dizer, mesmo a gente faz um treinamento aqui, a gente treina como dar injeção, treina isso a pessoa pega. Mas, tratar com jeito o paciente, fazer... Então, saltou muito aos olhos isso. Então, nós estamos atrás de exatamente levantar no que existem de socioemocional para jovens, né, os tipos que tem, descobrimos 3 grandes institutos no Brasil que fazem isso, um deles é o Instituto Pro, para exatamente investigar esses tipos de cursos, né, e que impactos eles têm, né, e tentar ver qual seria o currículo, o ideal para estar num curso como esse. Por que isso é importante? Porque agora, com o ensino médio, se isso de fato importa, com o ensino médio, o novo ensino médio agora, ele tem, não sei se vocês estão familiarizados, todos vocês, com o novo ensino médio, mas basicamente o novo ensino médio mudou o currículo, digamos assim,
diminuir o número de horas de cursos obrigatórios, tá? No primeiro ano ainda tem bastante horas de curso obrigatório, de formação geral, etc. Mas a pessoa escolhe seus itinerários, tem 4, 5 itinerários. Então, tem itinerários de ciências biológicas, etc., itinerário mais quem quer seguir, digamos, as ciências duras, matemática, engenharia, então tem essa formação. Tem a parte mais de ciências sociais, humanas, e tem a parte profissionalizante. Então, a pessoa, quando entra no primeiro ano, ou no segundo, a depender, no segundo ou primeiro ano do ensino médio, a depender de cada rede vai escolher. O Estado de São Paulo escolheu, pela lei do Estado de São Paulo, que vai começar ano que vem, a pessoa tem que escolher quando entra no primeiro ano, eu acho muito cedo, mas faz. A pessoa tem que escolher um desses 5 itinerários. Um dos itinerários é educação profissional. Então, você vai ter que ter currículo para isso, e a pessoa aloca as suas cargas horárias, mais ou menos, entre disciplinas, em função desse itinerário. Então, a gente está querendo exatamente discutir se esse currículo socioemocional entra em qualquer itinerário ou entra em itinerário específico de ensino técnico do ensino médio. Mas a gente tem muito poucas evidências disso no Brasil. Então, seria importante ter isso. Então, por isso que a gente está já há 4 anos, devagarzinho, fazendo pedacinho a pedacinho para tentar compor e informar essa política. Acho que alguém escreveu aqui pedindo uma pergunta. Quem foi? Foi a Joana, né? Foi você, Joana? Oi, fui eu sim. Vocês estão me escutando? Estamos. Não, queria parabenizar, André, pelo trabalho. É bem legal, assim, pegar essa oportunidade de fazer um experimento aleatorizado, né, a partir do Pronatec, que foi implementado. E eu acho bem interessante e curioso, assim, acho legal tentar explicar, né, por que aparece só esse resultado para mulheres. Uma coisa que ocorreu, né, você estava falando aí das CBOs e tal, dos cursos que foram feitos, aí você falou enfermagem. Aí, não sei, me ocorreu que, sei lá, será que esses cursos que foram oferecidos estão associados a ocupações, né, a CBOs, que são tipicamente femininas, né, que a proporção de mulheres estarem nessas ocupações é maior, e aí, de repente, por isso, elas estariam mais suscetíveis, né, a dar uma resposta melhor ao curso, por uma questão cultural e tal, enfim, não sei, é uma hipótese que me ocorreu. E uma curiosidade que eu fiquei quando você apresentou no final, né, para mulheres, os resultados sobre atitudes de risco, vocês chegaram a testar para homem também? E se não apresentou porque não deu nada? Ou vocês fizeram também para homens e não deu nada? Aí é só isso, mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, começar pela segunda. Sim, fizemos para homens e mulheres, e aí só deu para mulheres. Então, a gente está fazendo agora um artigo só sobre esses resultados de mulheres, entendeu? Então, partindo do resultado do mercado de trabalho e tal, e socioemocional, adicionar isso outro e tentar discutir isso. Até precisa até ver se a gente volta essas pessoas, né, para perguntas adicionais. Mas foi só para mulheres também, comportamento de risco. Não foi para homens, tá? E em relação à ocupação, você tem toda a razão. Essa é uma possível explicação. Tem ocupações que dá muito mais para mulheres do que para homens, né? Quer dizer, que dá predominantemente femininas e outras masculinas. Tem isso na nossa base de dados. Mas como são tão poucos, a gente não conseguiu diferenciar, fazer separado por ocupação. A gente não fica sem poder nenhum, a gente não acha nenhum impacto, mas eu acho que não acha porque a gente não tem poder. Mas eu não descartaria essa hipótese sua de que talvez o nosso resultado seja por causa de ter um resultado que só ocorre predominantemente nessas ocupações. E como são mulheres que estão nessas ocupações, então tem esse efeito aí que não é sobre mulher, mas por causa das ocupações. Eu acho que tem sim essa possibilidade. Você falou bem. Bom, André, eu estava pensando uma outra questão. Quando você falou das questões socioemocionais e dessa questão de saúde, eu estava pensando o seguinte: quando a gente olha para cuidados, né, as famílias, né, e você olha em cuidados com pessoas, em geral, quem sempre faz esses cuidados, ou na maior parte das vezes, são as mulheres. Será que isso também não pode ter alguma relação? Pois é. Então, por exemplo, seguindo nessa sua linha com a Joana, suponho que temos umas ocupações
sejam predominantemente femininas e que elas envolvem muito mais interações com pessoas do que as outras, por exemplo, que a gente tem aí com essa nossa amostra. E essas ocupações permitiram a essas pessoas desenvolverem as habilidades. E aí, quando eu vou lá e passo o questionário de habilidade socioemocional, eu capto essa diferença. Mas talvez tenha vindo pelo fato delas terem exercido essa ocupação, e é uma ocupação que desenvolve habilidades socioemocionais. Então, isso fica, digamos assim, vai contra a historinha que a gente está fazendo aqui, que essa habilidade socioemocional veio do Pronatec. Não pode acontecer que não. Mas como a gente não tem tantas observações por ocupação assim, né, para poder ver se o efeito é diferenciado, por isso a gente não consegue separar essas histórias. Entendi. Ok. Mas é isso, gente. Acho que... Solange, você tem mais alguma pergunta? Alguém mais alguma pergunta? Não, é isso. Agradecer ao André, parabenizar aí pelo paper, André e os coautores e coautoras. Parabéns, e quando vocês tiverem mais resultados aí da continuidade da extensão, estão convidados a voltar aqui para apresentar para a gente. Com muita alegria, faço sim. Obrigado a todos vocês, a todo mundo aí que participou. Né? O artigo está no site, está nessa lista do Open Paper da escola, enfim. Comentários, sugestões, e agora a gente vai fazer esse outro agora, adicionando esses resultados e focando só em mulheres. Quem tiver sugestões, fica bem-vindo. Um outro resultado que eu achei interessante é essa questão das mulheres, né, ter dado a questão de risco, né, ter aumentado a questão de brigas, né? De discussões. Você entrar em... Então, a interpretação pode ter essa, de estar mais assertivas. Então, mais independente. Enfim, mas é mais independente, exatamente. Não sei, mais autoconfiante, sei lá. Né? Mas a gente não sabe. Ele encontrou isso, foi bem curioso mesmo. Eu acho essa ainda mais curiosa do que beber e dirigir. Essa das brigas. Pode ser barganha, né? Barganha intrafamiliar aumenta. Exatamente, aumentou o poder de barganha, isso mesmo. O poder de barganha agora, né? Agora me ouçam, tem voz. Pode ser. Gente, mas parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Né? Espero que vai ter aí durante o semestre inteiro, não é isso? Esse webinar? A gente começou em maio. Foi em maio, não foi, Solange? Foi até antes, não foi? Foi antes? Já tivemos umas 10 apresentações, eu acho que foi abril, maio, não lembro exatamente. Agora eu também não me lembro exatamente, mas a gente aproveitou a pandemia e acabou... Para a gente poder divulgar a pesquisa das pesquisadoras do GEFAM e de pessoas de fora nessa área, nas áreas, né, de economia do gênero e da família. Muito legal. Parabéns pela o próximo webinar vai ser um paper são 3 autores, são 2 homens, um é professor, deixa eu até olhar aqui o nome, são 3 professores, 2 da Universidade do Chile, a Valentina Paredes e Francisco Pino, e um professor que é da Boston University, Daniel Pazerman, que eu achei super interessante o paper, que é o seguinte, que é Does Economics Make You Sexist? E eles investigam se existe um viés sexista na área acadêmica de economia. Aí a gente achou muito bom. Eles vão apresentar agora no final de agosto, e aí no começo de setembro tem o encontro, que ia ser presencial na GV, mas por conta da pandemia vai ser online mesmo. E aí é o dia todo de conferência, né? Mas aí é isso.
O Bruno queria fazer um último comentário Pode ser, Bruno? Claro. Aí a gente já encerra. Tá bom. Diga aí, Bruno. Primeiro, parabenizar porque eu falei antes, eu nem parabenizei pelo trabalho, parabéns. Eu botei aqui, mas não sei se você viu nos comentários, parabéns, o trabalho está muito legal. E aí, uma coisa um pouco na linha da Joana, eu não sei se tem isso no paper, mas aqui eu acho que você falou pouco, e eu fiquei curioso justamente para saber um pouco quais são os cursos, né? Porque você fala assim, tem 29 cursos e tal, mas eu senti um pouco falta de alguma explicação de quais são os cursos exatamente que foram oferecidos lá na região, porque tem muito essa discussão do Pronatec, que às vezes era oferecido um curso, que é porque tinha muito professor querendo dar aula, mas não tinha tanta demanda no lugar para aquela tarefa, ou aquele tipo de treinamento técnico ali, né? E aí seria interessante saber se, por exemplo, o curso ali era o curso que realmente parece que fazia sentido para a localidade, ou alguma discussão desse tipo. Eu senti um pouco falta disso. Eu não coloquei, eu vou colocar na apresentação. Tem no paper também, estou abrindo o paper aqui, você pega a lista para. Eu consigo achar aqui a lista para vocês. Mas, como eu falei, de fato tem uma coisa muito específica. Tanto aqui, mecânica, tem um curso que é sempre altamente demandado, de segurança de trabalho. E nesses aqui, nos outros que a gente já fez, nas outras avaliações que a gente já fez, no próprio aqui Paula Souza, tudo isso, segurança, isso é bem curioso. Segurança no trabalho é um curso altamente demandado. Aí eu fui ver por quê. Porque é um curso que é um nível técnico, somente indústria e tudo isso, é obrigado a ter uma pessoa nível técnico, diplomado em segurança do trabalho. Então, aqui eu acho que o credencialismo deve funcionar bastante. Então, é um curso altamente demandado, embora predominantemente homem, mas tem mulheres, então, mecânico, segurança do trabalho, computação, eletrotécnico, tecnologia de alimentos, então, esses são os cursos predominantes que eu peguei aqui. Porque uma coisa que de repente dá para fazer talvez você não, é o que você falou, você não tem tanta amostra para fazer por curso, mas de repente você separar cursos entre os que são mais demandados e os que menos demandados e ver se o canal do teu efeito está vindo mais por cursos mais demandados ou cursos menos demandados, que, enfim, pode ser alguma coisa de canal aí também, né? De mecanismo. Exatamente. Isso, esse tipo de estudo são esses trade-offs, né? A gente consegue fazer uma coisa mais aprofundada, passar um questionário que a pessoa leva um tempão respondendo, tudo isso, mas aí é uma amostra pequena, né? E para essas coisas você precisa quebrar mais por curso, por gênero, por idade, por tipo, aí você precisa de muitas observações, né? Mas é importante fazer isso. Ok. Então, acho que a gente já vou encerrar. Então, acho que não tem mais pergunta, né? Então, queria agradecer o André, agradecer a todos os participantes e a gente aguarda vocês no dia 28 para o próximo webinar. Boa noite a todos. Obrigada, André. Boa noite, obrigada, André. Boa noite, pessoal. Boa noite.